Olá, sejam todos bem-vindos, né? A Prodep, através da Coordenação de Qualidade de Vida, está promovendo, né, mais um podcast. E hoje a gente, em alusão ao dia 27 de julho, né, que é o Dia da Prevenção Nacional de Acidentes de Trabalho, vamos falar sobre uma situação que é muito atual, né, que todos estão falando e tentando entender um pouco mais. E a gente falar sobre riscos psicossociais, né, e teremos a participação hoje da psicóloga, arquiteta, mestre em engenharia civil e atualmente doutoranda, e professora também do Exuda, a Ana Maria Farias, né, que está aqui para trocar ideias com a gente e tentar desmistificar um pouco, né, tentar na nossa linguajar, fazer com que a gente possa entender mais um pouco sobre riscos psicossociais. Seja bem-vinda, Ana, é um prazer tê-la aqui conosco, né, para conversar um pouco mais sobre este assunto. Já começo, né, perguntando, tá certo? Para a gente alinhar o que são os riscos psicossociais? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, né? Boa tarde, doutora Eliane. Então, assim, os riscos psicossociais, como o próprio nome vem trazendo, né? Ele advém do psicossocial. Psíquico a partir desse nosso entendimento de nós mesmos, das nossas relações conosco e das relações com as pessoas, com os outros no ambiente de trabalho. E o social, que é justamente essa relação com a outra pessoa, com o meio ambiente, né, com o espaço de trabalho. Então, esses riscos, eles provêm justamente de todas essas relações. São os riscos que eles vão ser inerentes da própria pessoa. E em todos os ambientes de trabalho, eles vão apresentar esses fatores de risco, vamos assim dizer, né? Esses agentes. Né? A gente pode encontrar. Não é só da educação, do ambiente do espaço de um hospital, da construção civil, né? Dos alunos propriamente dentro daqui, né? Fazendo, né? Referência à Universidade de Pernambuco, que é um espaço onde a gente tem, né, os docentes, né, onde nós temos também os trabalhadores da área da saúde, né, então, assim, a gente tem um aspecto bem amplo, né, tem um aspecto administrativo também. Então, ele vai estar presente em todos esses ambientes de trabalho. Ok. E aí, como é que a gente pode determinar que eles existem, que eles estão presentes? Como eu posso avaliar? Como eu posso dizer que são o que eu estou sentindo, ou sofrendo, ou tendo, são os riscos psicossociais? O que tipo de ferramenta eu tenho? Como é que eu posso abalizar? O que é que a legislação me permite? Vamos dar uma piada nisso daí para a gente poder ajudar um pouco mais o entendimento. Você Uhum. pode me ajudar? Vamos lá, né? Assim, eu digo que esses riscos eles sempre estiveram presentes, né? Que bom que eles começaram a dar ênfase e ser finalmente colocado, dado o nome, né? Agora, né? A nossa norma regulamentadora NR1, né? O ano passado já começou a implementar essas novas medidas, né? No ambiente de trabalho. E aí, como é que a gente pode identificar? Primeiramente, observar as pessoas, né? A gente precisa observar as relações, né? Eu acho que a gestão hoje, ela tem o privilégio de se voltar mais para as pessoas e não tanto para as máquinas, né? A gente via muito mais, vamos dizer, vamos fazer uma reforma na sala porque vai chegar um computador novo. E não vamos fazer uma reforma na sala porque vão chegar pessoas novas. Então, hoje a gente pode ter esse olhar voltado para as pessoas. E aí nós temos os instrumentos, que são os questionários de autoavaliação. Então, são questionários onde são aplicados, né? As pessoas vão responder e dizer o que sentem a partir daquelas perguntas. Então, são perguntas voltadas para a relação pessoa-pessoa, né? Pessoa-chefia, eh, relações do espaço de trabalho, como você se sente naquele espaço de trabalho. São autorrelatos. E aí o trabalhador, ele vai dizer o que ele sente a partir daquele questionário.
né? Hoje a gente tem vários questionários validados para o Brasil. A gente tem o HS, que é mais voltados para o estresse. A gente tem o COPSOC, desenvolvido na Dinamarca, onde ele já tem 3 versões e tem versões adaptadas para o Brasil. E nós temos também um questionário chamado ProArt, que foi desenvolvido por um pesquisador, Emílio Facas, da Universidade de Brasília. E aí é um questionário brasileiro. O que a gente tem de entraves ainda hoje é que são questionários assim densos, né, com perguntas que às vezes nem sempre são totalmente compreendidas e longos, o que muitas vezes assim complica um pouco aquela aplicação em todos os níveis, né, das áreas de trabalho. A gente tem dificuldade com pessoas ainda com baixa escolaridade de responder a estes questionários, mas nada que não se possa, aos poucos, né, ir se adaptando e ir se resolvendo para que a gente consiga abranger o maior número de trabalhadores possíveis. Ok, Ana. É uma coisa que, sim, são riscos ou são fatores de riscos? Você falou aí em fatores, em riscos, em ambiente. Vamos tentar separar um pouquinho. São fatores de riscos que se transformam em riscos? Ou como é que a gente pode determinar o que vem primeiro? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Avaliar o ambiente, avaliar as pessoas, antes até mesmo de aplicar um questionário. O que é que eu devo, como eu devo proceder? Ou então, eu como funcionário, o que é que eu devo buscar para que isso possa ser, né, uma ferramenta de ajuda para o que eu estou sentindo ou o que eu estou percebendo. Isso, então vamos lá. Quando a gente fala em fatores, né, vamos dizer que algumas ações ou alguns ambientes, eles são mais propícios, vamos dizer assim, ao adoecimento, né. Então vamos dizer, quando a gente trabalha que a gente tem uma carga horária de trabalho excessiva, né, isso aí pode levar ao estresse. Ele pode acarretar o que a gente chama de um risco de a gente acabar não tendo essa relação, né, família, trabalho, trabalho, trabalho. Então, se eu tenho uma carga excessiva de trabalho, onde eu acabo não tendo um lazer, eu não tenho horário para chegar em casa, e aí quando eu chego em casa eu já não tenho mais esse horário para estar com a minha família, porque eu estou tão cansado a ponto de não ter mais esse momento com a família prazeroso, porque eu já cheguei estressado do trabalho, né. Então a gente tem às vezes, quando a gente fala de ambiente, ambiente físico, né, nós temos espaços físicos que não proporcionam um trabalho mais produtivo. Um exemplo, é uma sala onde ela é muito quente, tem um calor excessivo, ou é muito fria, ou determinados locais da sala bate um sol tão intenso naquela mesa, onde o trabalhador ele não consegue trabalhar. Então, esse espaço físico, ele acaba prejudicando sim a minha produtividade. Então, como é que o gestor ele pode observar isso, né? Como é que ele pode chegar para esse profissional? Então, é na conversa, é no diálogo, é na observação dos fatos. Então, se você observa que uma pessoa trabalha em determinado espaço, onde ele não se sente bem, né? Fazer um rodízio daquele espaço, né? Tentar verificar se eu posso melhorar a iluminação da sala, a climatização, colocar uma cortina naquela janela onde eu posso dar um blackout naquele raio solar e o trabalhador que está naquela mesa, se eu não puder alocar aquela mesa em outra posição da sala, eu posso favorecer um espaço mais confortável. Então, às vezes, é na observação do dia a dia, né? Eu acho que o gestor ele precisa se voltar mais para essa acuidade, né? Ver as relações que estão acontecendo dentro do seu espaço de trabalho, porque eu acho que você está ali de perto, chefia, trabalhador, aquele seu chefe direto, antes de chegar a uma superior, que às vezes o superior está em outra sala, que nem observou ainda aquela relação de trabalho. Então, é esse degrauzinho, né? Observar quem está mais ao seu redor, quem está trabalhando ali junto com você, para que ele possa chegar a uma chefia superior e desse superior a outro superior, se aquela intervenção não depender diretamente da sua chefia, né?
da sua autonomia. Então, é quando eu digo assim, que bom que esse olhar agora pode ser visto, né, para o trabalhador direto, porque eu acredito que, assim, foi um risco que sempre existiu, né, só que ele não era visto ainda com esses olhos, então as pessoas adoeciam por crises de hipertensão, por crises de Ansiedade. estômago, ansiedade, se aposentavam mais cedo por uma síndrome do pânico, que aquela coisa ainda não estava, né, o assédio moral, o assédio sexual, né? Quem nunca sofreu isso no trabalho, mas não foi, denominado como tal, né? E aí as pessoas simplesmente se afastavam ou eram demitidas e o problema não era resolvido. Então, que bom hoje que a gente tem esse olhar, né, que a NR1 pôde trazer, né, e que ações a gente pode tomar diante disso, né? Pessoa a pessoa, a empresa ela pode fazer convênios com clínicas que possam oferecer a psicoterapia, porque as pessoas não são iguais. Então, de repente, eu posso reagir de uma forma, você pode reagir de uma outra forma a aquele incômodo, e que pode ser, né, fazer uma terapia, fazer um esporte, né, oferecer um suporte, às vezes é, é uma ginástica laboral, né, que pode ser oferecido, é uma até a questão de reuniões sistemáticas naquele ambiente de trabalho, onde a gente possa definir tarefas, função do trabalhador, isso já alivia um estresse de que você não sabe muitas vezes o que lhe é determinado a fazer, né. Às vezes você trabalha naquele apaga-fogo, né, as urgências vão acontecendo, e reuniões com atividades bem delimitadas, com atividades delimitadas do que você fazer, facilita esse alívio das tensões. Você falou aí numa situação assim dos assédios, né? E isso também é contemplado dentro dos riscos psicossociais. E para a gente fazer existir, a gente precisa verificar que os riscos existem. Um desses riscos é o assédio, né, moral, vamos dizer assim. Não estou falando nem o assédio, mas o moral do trabalho. E quem levanta isso dentro da empresa? Quando a gente consegue ser uma pessoa da empresa que faz essa pergunta desses instrumentos de coleta, eh, o funcionário também ele pode ficar constrangido em dizer que o seu chefe, né, tá ali constrangendo a fazer determinadas coisas. Não é mais, eficaz se eu tiver uma pessoa do fora claro, o olhar do ambiente de trabalho que você falou, a observação de que aquela cadeira, aquela mesa está numa posição errada, que pode ter a incidência da raio solar incomoda, é uma coisa. Mas eu falar que o meu incômodo não é físico, Uhum, né, é o mental e é meu chefe. E uhum, aí quem está aplicando o questionário é meu chefe ou meu superior imediato. uhum, Não é mais certo, assim, é certo que eu digo não seria mais eficaz eu ter uma pessoa de fora que pudesse coletar através desse instrumento do que as próprias pessoas do meu ambiente de trabalho. Quando você vê essa situação entre a chefia e o funcionário, essa interação que os riscos contemplam, uhum. mas como isso pode ser melhorado para que a resposta seja eficaz e eu possa tomar uma providência sobre isso. É bem interessante, né. Eh, Realmente, como são questionários de autorrelato, né, a pessoa vai estar respondendo a alguém. Sim. Então, necessariamente, assim, isso é, assim, é fundamental que seja, que não seja identificado, o nome da pessoa não seja identificado naquele questionário. O que é que pode acontecer? Geralmente você pode gerar um QR Code ou aquele questionário ele ser de envio online, onde você pode identificar o setor. Ah, mas o setor só tem 2 pessoas, a secretária e o chefe. E aí, se a secretária está respondendo e ela está dizendo que está sendo assediada,
automaticamente o assédio é daquele chefe. Infelizmente, a gente ainda tem esses entraves. O que pode ser criado? Ser criado ouvidorias e você falar de uma forma mais geral, a nível de secretárias, né? E aí ser uma escuta e ser um programa voltado para aquele nível de trabalho, as secretárias e as chefias, até se identificar qual é o setor de fato, né? Porque na medida que isso for sendo trabalhado, acaba se identificando um pouco, né? Por quê? Porque aí você vai aplicar os questionários para todas as secretárias, para todas as chefias, para, vamos dizer, todos os auxiliares de contabilidade. Um exemplo, né? Auxiliar administrativo, todos Uhum. eles. E se existirem vários setores, e aí esses setores são separados. Mas é importante que se tenha o anonimato. A pessoa ela não é identificada, até porque precisa existir a abertura para se falar do que está acontecendo no espaço. Porque se o seu chefe está aplicando um questionário para você, que sejam feitas perguntas, como é a sua relação com a sua chefia direta? Ele vai dizer que é ótimo, né? Afinal de contas, ninguém quer ficar desempregado. Né, então assim, né, esse fato ou até a pergunta, é a sua sala, né, atende ao o seu ambiente de trabalho físico, atende às suas expectativas? Atende, ela é maravilhosa. Todo dia você morre de calor, é um barulho que você não consegue se concentrar. Então, essa escuta precisa ter um anonimato para que seja verdadeiro. E se houver uma consultoria, uma empresa que faça isso de fora, melhor ainda. Por quê? Porque por experiência, né, eu já tenho aplicado alguns questionários e a gente sabe que o funcionário, ele vai se sentir mais à vontade se for uma pessoa externa à instituição. É a primeira coisa que se pergunta: vai aparecer meu nome? Não, não vai aparecer seu nome, né. Não tem nenhuma identificação, a gente até mostra, olha, não tem nenhuma identificação sua, né. Até quando a gente envia pelo Forms, né, que às vezes você abre e precisa vir o seu e-mail. Então, quando a gente vai fazer aquele questionário e colocar naquele modo de aplicação online, você coloca numa possibilidade que ele não vai recolher o seu e-mail. Então ele vai chegar no seu banco de dados de forma anônima também. Tá se preservando o anonimato da pessoa que está sendo lá respondendo o questionário. Uma curiosidade, quem dá mais trabalho para responder, o chefe ou o funcionário? Qual a sua experiência? Você disse já aplicou alguns questionários em alguns locais. E aonde é a maior dificuldade de a gente coletar esses dados de volta para a gente poder ter um panorama e poder fazer alguma ação? Quem é o mais trabalhoso? Olha, eu acho que a chefia por si só, né, ela tem um medo resguardado, né, de que está sendo ali investigada por alguma coisa, né, tem uma certa resistência. E o funcionário também atua tem a sua resistência, porque fica-se com medo de ser substituído, né, de que aquilo ali seja um meio de se achar alguma forma, eita, tá tentando achar algum meio de demitir todo mundo, e quando você chega para dizer assim: "Você tem que responder isso aqui", a primeira coisa é realmente perguntar se o nome vai aparecer. Então eu acho que são medos diferentes, mas o medo existe, né. Então eu acho que, assim, nesses primeiros anos, né, ainda é uma investigação nova, né, a NR1 é nova, essa exigência é uma coisa nova, né. Eu acho que com o passar do tempo, que isso virar rotina, é que as pessoas vão começar a se habituar e fazer como faz normalmente o seu exame, né, de rotina de trabalho, que vai lá verificar pressão, verificar peso, altura, dizer que está tudo bem, que não tem, né. Então vai virar rotina, e a partir do momento que virar rotina, eu acho que esse medo ele acalma, vai acalmar um pouquinho. É isso aí. Eh, uma depois que eu coleto esses dados todos, o que que eu devo fazer? Eu devo cruzar? Eu devo
preparar um plano, eu devo chamar todos para, fazer mostrar o diagnóstico que aconteceu, que a empresa está fazendo, está tendo algum problema nessa situação, naquela, de um modo geral, comunicar a todos, ou isso não é eficaz? É mais fácil comunicar aqueles setores e tentar fazer um plano de ação geral para o meu ambiente de trabalho. O que é, no seu ponto de vista, claro, cada Uhum. situação é diferente, cada local de trabalho é diferente, mas Isso. o que você acha que poderá ajudar mais? Fazer uma disseminação do conhecimento como um todo, do que aconteceu, da coleta de dados, ou ir no ponto específico, né, para que aquilo possa ser solucionado? Após a aplicação do questionário, né, se faz uma análise estatística, né, e aí vão ser mostrados os pontos que vão apresentar maior risco, os pontos de médio risco e os pontos onde não há risco, vamos dizer, relação trabalhador-trabalhador, relação trabalhador-chefia, a questão do adoecimento realmente, né, fadiga, sono do funcionário, o espaço físico. Então, de acordo com esses achados do que foi encontrado em pesquisa, é que vai ser elaborado um plano de ação. Esse plano de ação, ele pode envolver alguns setores, todos os setores, né, dependendo do porte também da empresa, porque aí não vai se esperar que todas as pessoas façam parte daquele plano, né, dependendo do porte, uma indústria, vão se eleger, né, uma comissão, pessoas que representem aquela população, e aí vão ser discutidos esses dados, né. É importante que o resultado do teste seja colocado de uma forma pode ser colocado numa reunião do grupo de segurança do trabalho, que foram encontrados tais pontos foram encontrados na aplicação e tais medidas começarão a serem executadas. Estipular o que é que pode ser aplicado de médio, longo, curto prazo. O que é que pode ser modificado naquilo ali? Se são modificações físicas, se a gestão precisa de treinamento, se precisa fazer algum curso, né? Se a própria gestão, se a indústria, se a fábrica, se a escola, né, vai precisar fazer um convênio com alguma universidade onde ofereça, atendimento psicológico para os seus colaboradores, né? E isso é claro, quem quiser ir, ou se vai ser feita uma plataforma de atendimento online, onde se possa ter escutas de psicoterápicas. Também existem empresas que fazem, né? Já ajuda muito, porque aquilo ali, mesmo não sendo o foco da pesquisa e não tendo dado como um risco, né? O próprio trabalhador, ele pode entrar em contato com aquele serviço e melhorar a produtividade e a relação dele com os Uhum. colegas, com os colaboradores, né. De repente, o que foi encontrado foi o espaço físico, que está muito, né, vamos dizer, não ajuda muito na produtividade. Então, que tipo de reforma eu posso fazer nas salas de aula? Quanto à acústica, iluminação, né, suporte ao professor, né, aquela sala de aula, uma sala junto da outra, então o barulho de uma sala interfere no barulho de outra sala, o professor, por sua vez, desgasta a voz, os alunos perdem a atenção em aula. Então, o que é que eu posso favorecer? Entre uma sala e outra, o que é que eu posso fazer? Se existe espaço para eu fazer um jardim, se eu posso melhorar a acústica, janela, uma climatização, né? Então, tudo isso são mudanças que podem, são planos de ação que podem ser discutidos, né, a médio, longo e curto prazo, com a gestão, com os funcionários, com a diretoria, né. Acho que a conversa, quanto mais gente puder participar, eu acho que mais efetivo. E aí, em outro momento, com o plano de ação gerado, com as práticas sendo executadas, em outro momento, pode-se fazer a reaplicação daquele questionário e verificar se as medidas implantadas, elas foram eficientes. Isso, assim, vamos dizer, um curto prazo.
seria eficaz a gente repetir num ano, uns 6 meses, para verificar se isso foi eficaz? É isso? Mais ou menos? Geralmente a NR1 ela vai pedir para que seja feito um Anual. acompanhamento anual. Uhum. E aí, né, nesse plano de ação, já se pode ver a que medidas, né, o que é que se esperava atingir com essas medidas a curto prazo, qual era o Certo. objetivo delas, e verificar na aplicação anual se essas medidas elas foram atingidas, né, a médio prazo, o que pode ter sido amenizado, né, a curto prazo, mesmo que a longo prazo, mas essa medida a longo prazo, dentro do longo prazo, ele pode ter medidas a curto prazo dentro do longo, né? Aquele planejamento que você vai fazer, Vai parcelando. parcelando o longo prazo. Então, o que foi atingido? Só assim para a gente fechar o entendimento. Ana, você é professora como eu também, né? A gente falou É. aqui na interface aluno-professor, Hum. e a gente sabe as dificuldades não só do ambiente, né, mas de uma sala de aula, que são múltiplos, né? E o professor sofre um assédio reverso, né, dos alunos. A quem eu vou recorrer? Qual o professor recorre a quem nesse momento? A sua direção, a sua, mas é, é meio complexo, né, a gente falar do aluno professor, porque a gente precisa dizer que o aluno está me assediando na reversa da situação, e para provar isso é difícil, e o professor também adoece por conta disso. Está querendo dar o melhor de si e a gente não tem um retorno. Como eu vejo a situação do professor na nossa instituição? É um ponto assim bem delicado, né? Nós sabemos que citar do Covid para cá, né? Existiram várias mudanças, né? A mudança do online, do presencial, todos foram afetados. Alunos, professores, coordenação pedagógica, né? E eu acredito que essa mudança, ela deve ser vista também ao ponto de que profissionais precisam ser implementados nesse novo ambiente de trabalho, que é a universidade, que é a escola, que começou a surgir pós esse, vamos dizer, essa mudança que nós tivemos da pandemia, né? Nós, é claro, né? Nós vemos que os alunos eles mudaram muito, né? A questão do uso das tecnologias, né? Favorecem que haja uma dispersão. Então, o que é que a gente pode trabalhar com isso? Esse trazer de volta o aluno para dentro de sala de aula. E o professor sofre com isso. Então, essa estrutura pedagógica, só professor e coordenador, ela não é mais Não. tão eficaz quanto existiu. Então, o que é que vai precisar ser implementado, né? Os centros universitários, as escolas, elas vão precisar cada vez mais de um apoio, seja de um psicólogo, eu ainda digo mais, de um assistente social, né? Que ele possa trabalhar também esse meio social do aluno, Aham. de onde ele vem, né? E que a gente possa sofrer essas interferências, né? E do professor também, porque o professor vai precisar desse suporte. Então, quem é que está dando suporte a esse professor? Né? Que a gente tenha esse suporte também a nível psicológico, psicopedagógico, né? De tantas essas diferenças que a gente vê, né? Eh, dessas, vamos dizer, dos atípicos É. que a gente Que a vê gente hoje hoje em dia recebe em sala de em aula e sala de aula. tem tem que fazer a inclusão deles no todo, e o professor não Enquanto foi professor e preparado enquanto aluno, para isso. aluno. É, é. Né, a gente vê que o próprio Nós não fomos aluno, moldados nem preparados para isso, ele né. não o próprio aluno, ele não se sente, vamos dizer, preparado também, para lidar com Sim, aquele um colega colega. que é diferente. Então, essas diferenças, hoje em dia, a gente precisa começar a ter um outro olhar, né? A ver, né, se o próprio aluno está recebendo esse assédio do colega, do professor, se o professor está sendo assediado pelo aluno. Então, quem vai dar suporte? Então, acho que a gente tem que começar a pensar
numa nova estrutura funcional da escola, das universidades, dos centros, dos hospitais, né? Quem é que dá suporte àquele professor que é professor em sala de aula, mas que é aquele professor que também está dentro do hospital, que é um professor que está vendo o paciente, que está dando suporte ao paciente e ao aluno ao mesmo tempo, porque a sala de aula é um bloco cirúrgico, porque a sala de aula é o ambulatório dele. Então a gente tem que começar a abrir o leque, né? No fundo, são muitos fatores, né? Exatamente. Como a gente começou, a gente termina. São vários fatores de Vários. riscos que a gente precisa É, começar a mergulhar e dizer: "Vou tomar propriedade disso e vou tentar melhorar", é. E é né. como eu digo assim, que bom que essas coisas estão surgindo, porque eu digo que o profissional hoje, ele começou a olhar para as pessoas. Né? É pessoa olhando para pessoa. Então, Hã. são pessoas que estão adoecendo e as pessoas precisam olhar para as outras pessoas. Então, eu não estou simplesmente reformando a minha sala porque eu comprei um computador novo, mas eu preciso reformar a minha sala porque chegou um profissional novo, né? Minha sala de aula recebia 30 alunos e aí a faculdade expandiu, vão receber 50. Então, minha sala de aula vai precisar ser reformada porque eu estou recebendo hoje 50 alunos, 50 pessoas diferentes. Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para as pessoas. Ok, Ana, a gente só tem a agradecer, tá. Muito obrigada pela essa conversa e deixo aí o microfone para que você possa fazer aí seu fechamento, o que você achar necessário para a gente poder fechar aqui. Muito obrigada mesmo. A Prodep e a universidade, agradece a sua colaboração desse bate-papo. É, eu que agradeço, né? Que bom, né? Então, assim, voltar, né, o espaço físico para o ser humano é uma coisa essencial, né? Como arquiteta, a gente tem que começar a trabalhar aquele ambiente para que as pessoas se sintam bem, né? Se sintam acolhidas, seja na iluminação, seja no mobiliário, seja no cor, né? Num artesanato, né? Como as pessoas se sentem acolhidas, né? Quando a gente chega aqui, ó, vê uma xicrinha dessa, se a veste não, então você se sente acolhido, né? Então é isso, é você preparar os espaços para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada mesmo.